vou falar um pouco sobre a cinemática do movimento. Para isso, irei traçar os movimentos de unidimensionais, bem como o movimento em duas dimensões. Então vamos lá. Para o movimento unidimensional, eu vou adotar a seguinte notação: V0 para a velocidade inicial, V para a velocidade final, A para a aceleração, S para espaço, ou melhor dizendo, deslocamento, e T, tempo. E com isso há também as seguintes equações: V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais VT, ou S igual a V0T mais 1 meio de AT ao quadrado. E também V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2AS. Então, são as equações que nós iremos tratar. A direção inicial do movimento ela é sempre tomada como positiva, e nesse contexto nós estamos lidando com movimentos ao longo de uma única direção, geralmente representada por uma linha reta. Então, a posição de um objeto em um determinado movimento, ela vai ser representada por uma coordenada, nesse caso como a posição x, que varia conforme o tempo. A velocidade, esse conceito de velocidade, ela é uma taxa, no caso da variação da posição em relação ao tempo. Então, a velocidade é uma variação da posição, seja em função de uma variação de tempo. Já a aceleração é uma variação da velocidade em função do tempo. É interessante que essas grandezas aqui sejam colocadas os vetores. Não estou colocando, mas não se trata de uma aula de grandezas escalares e grandezas vetoriais, então tomei essa liberdade, mas é o correto. Outra coisa importante são as equações do movimento uniformemente acelerado, que são usados para descrever o movimento em uma dimensão quando a aceleração é constante, certo? Bem, temos também que o movimento ele pode ser em duas dimensões também. E aí nós já vamos ter uma outra abordagem para o movimento em duas dimensões, ou seja, bidimensional. E aí o que é que acontece? Com isso, nós vamos ter, não ficou bom aqui, vou diminuir um pouco. Pronto. Nós vamos ter aqui um deslocamento, nós temos aqui um alcance, vou chamar de R. Vou ter aqui a altura máxima. Aqui eu vou ter um ângulo de lançamento.
chamar de alfa, e eu posso fazer aqui a decomposição dessa em função do ângulo aqui. E aí temos aqui eixo y, aqui o x, o ângulo e a componente da velocidade. Sai aqui dessa decomposição, certo? Muito difícil às vezes escrever com a caneta quando não está com tanta prática, então o desenho não fica tão bonito. E aí o que é que acontece? Você pode escrever a expressão de y em função de x multiplicado pela tangente de alfa menos 1 meio g vezes x ao quadrado dividido por 2 v0 ao quadrado vezes o cosseno de alfa. Então, é uma expressão que você consegue deduzir quando você fizer as decomposições e as resultantes aqui do vetor, certo? Bem, com isso, o intuito não é demonstrar a equação, e sim mostrar e depois mostrar uma aplicação. Nós passamos para o que nós chamamos de tempo de voo. Vou chamar esse tempo de voo de t maiúsculo. E esse tempo de voo ele equivale a 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de alfa dividido pela aceleração da gravidade, o g. E o alcance, que eu chamei de r, ele pode ser definido como sendo v0 ao quadrado vezes o seno de 2 alfa dividido pela aceleração da gravidade. Temos também a altura máxima, se você observar aqui, quando você lança um objeto, esse lançamento oblíquo, a gente chama, essa altura máxima, chamada de h maiúsculo também, ela vai ser v0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de alfa dividido por 2 vezes g. E essas expressões você consegue também deduzir a partir dessa informação aqui. Bem, mas isso na prática. Isso aqui é a parte das equações que envolvem os movimentos unidimensional e bidimensional. Mas o intuito aqui é mostrar isso daqui. Um objeto de aprendizagem, onde você pode visualizar isso sem ter tanta dificuldade. Então aqui nós entramos no FET, aqui o site, fet.colorado.edu e temos as simulações. Então tem de física, química, matemática, biologia. A maioria já está traduzida, então algumas ainda estão somente em inglês. E aqui também você tem atividades que são inseridas por docentes de todos os locais do mundo, em vários idiomas, nas quais você pode também utilizar em sala de aula ou para poder verificar o objeto de aprendizagem. Aqui temos os recursos de ensino com dicas. Isso aqui você tem que fazer um login, você pode criar uma conta aqui. E aqui também tendo sobre os tópicos que são abordados, no caso cinemática, resistência do ar, curva parabólica, vetores, força de arrasto e lançamento de projéteis. É como se fosse um mini plano de aula. Bem, então você tem que ter o HTML5 disponível no seu navegador, ele tem que ser compatível. Existem alguns navegadores que você não vai conseguir abrir a simulação, então eu sugiro que, se você não conseguir também, você pode fazer o download.
Veja que ele baixa aqui em HTML. E aqui vamos dar o play. É mais fácil você visualizar. Então tem a parte de introdução, os vetores, o arrasto e a parte laboratorial. Vamos começar aqui pela introdução. Aqui nós observamos que nós temos uma plataforma de lançamento com um canhão, certo? Uma altura de 10 metros, uma velocidade inicial. Nós temos um alvo que nós gostaríamos de alcançar. E aqui nós temos o que nós podemos colocar. Pode ser uma bala de canhão, pode ser obus, pode ser uma bola de golfe, beisebol, futebol, abóbora, um ser humano, um piano, um carro. O interessante é que você pode colocar a resistência do ar ou não. Isso também é fundamental. A maioria dos problemas de física consideram a resistência do ar sendo ignorada. Você pode ter os componentes, os vetores totais da aceleração e da velocidade. E aqui você pode regular na rapidez inicial a velocidade com que vai ser disparado. Outra opção é você clicar aqui com o botão esquerdo e ir ajustando o ângulo. 90 graus, menos 90 graus. Ou seja, você pode, lembrando que ele vai variando de 5 em 5. Ó. Então vamos colocar aqui 30 graus. Então, 30 graus. Altura 10 metros. Posso baixar, ó, 9. Posso aumentar. Então vamos deixar os 10 metros. Vamos deixar a velocidade inicial como sendo 15 metros por segundo. Não vamos considerar a resistência do ar e vamos colocar uma bala de canhão, cuja massa é 17,6 kg e o diâmetro de 0,18. Aqui nós podemos calcular tempo, distância e altura. E aqui a fita, como se fosse uma trena, para fazer a medição do meu alcance. Então vamos lá. Então o alvo está a 15 metros, vou deixar ele a 20 metros. Veja que quando eu estou puxando, ele está variando de 0,1 e 0,1. Então aqui eu já tenho a altura. E agora eu escolhi a bala de canhão. Os componentes total de vetores de velocidade e aceleração. E agora eu vou fazer meu disparo. Vejam bem que a bala não acertou o alvo, onde ela foi cair. Então eu posso pegar daqui e medir a minha distância. Então eu tenho a minha distância daqui até deu 30,40 metros. Então uma inclinação de 30 graus. E esses cálculos você pode voltar para as equações aqui e substituir o alcance, ó, V0 ao quadrado, seno do ângulo e a gravidade. Ou seja, vamos lá, substituindo, o alcance ali seria 15 metros por segundo ao quadrado. O seno de 2 vezes 30 dividido, vou considerar a gravidade como sendo 10. Então, 225 vezes o seno de 60 dividido por 10. E aí você pode pegar a sua calculadora científica e fazer essa conta. Ou seja, 225 vezes o seno de 60 dividido por 10. Alcance de 19,48 metros.
ok? E aí voltamos para cá. Observe que eu tenho uma altura de 10 metros. E aqui eu tenho uma distância de 30,4 metros. Então, para poder diminuir isso, ou seja, 19,43. Olha só onde é que teria que estar. Bem aqui. Então, você pode mexendo nessas variáveis e verificar. Pode apagar tudo, ó, volta tudo ao início. Pode baixar. Colocar nível do solo. Agora, vamos lançar a bala. 20 metros. Ou seja, nível do solo, eu mexi aqui na altura, acertou o alvo. Aumentar 1 metro. Já acertou bem aqui. Vamos aumentar mais outro metro. Aumentou bem aqui. Agora vamos calcular essa distância. Daqui, ó, os 19,4 metros que eu falei, que a gente fez o cálculo no início. O segundo ponto, quando eu aumentei 1 metro, 20,82. Desculpe, 20,95. E quando eu aumentei mais um pouquinho, 22,36. Então observe que à medida também que eu vou elevando o meu canhão, o alcance aqui vai ser maior. Então eu não vou acertar o meu alvo. Posso mudar e colocar aqui agora uma bola, um ser humano. Pronto. E vamos fazer a mesma coisa. Agora com um ser humano. Vamos lançar. Olha onde o ser humano foi parar. 2 metros. Agora vamos colocar ele no nível do solo. Vamos lançar. Viu? Observe que ele caiu no alvo. Agora vamos colocar uma bola de futebol. Vamos fazer de novo o lançamento. De novo. Ou seja, o objeto que eu lancei aqui, independente da massa e do diâmetro, não vai interferir na minha posição. Ou seja, se eu lançar a bola de futebol, se eu lançar o ser humano, se eu lançar uma abóbora, desde que as condições de altura, aqui, ângulo, estejam sendo as mesmas. Então, se eu elevar aqui a 1 metro, ou melhor dizendo, a 2 metros, onde deverá cair agora minha bola de futebol? É para cair bem aqui. Viu? Onde está o ser humano. Então, isso é importante também mostrar. Então, esse objeto você pode mexer, brincar nele à vontade, para poder verificar o que acontece. Vou apagar aqui. Tem a parte dele que envolve os vetores, tem a parte dele que envolve o coeficiente de arrasto. E aqui você pode fazer as alterações, ó, os diâmetros aqui, na gravidade. Agora, quando você alterar a gravidade, você vai ter uma diferença. Vamos botar aqui 20, o dobro. Os mesmos 30 graus. E a rapidez 15, como estava antes. Veja que a distância está 15 metros. Vamos lançar. Olha só, com a gravidade maior, não alcança. Então vamos aumentar o ângulo. Vamos colocar 60 graus. Ou que tal? Vamos colocar 90 graus. A bola volta. Aquela velha história, nunca atire para cima que pode cair
na sua cabeça. Então vamos elevar aqui a altura. Vou botar em 2 metros e os 30 graus que estávamos. Viu? Ainda não alcança. Por quê? Gravidade. Gravidade está o dobro. Se eu colocar a resistência do ar e o coeficiente de arrasto, que está aqui. Vamos lá. Aonde vai? Vou baixar aqui, colocar no nível do solo. Então, você pode fazer essas modificações, certo? Isso daqui corrobora com as equações matemáticas que estão aqui, que você pode aplicar. Mas a melhor forma é você partir para a simulação. Tá bom? Bem, era isso.